Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus, aqui juntinhos. E vamos lá. Gente, hoje nós vamos estar trabalhando a disciplina de português. Nós vamos dar continuidade à nossa apostila. Vocês podem chegar lá na página 43, que eu vou estar explicando ela agora. Na página 43, está pedindo para a gente pegar a nossa resenha que produzimos e estar passando a limpo no material de apoio. Mas como eu pedi para vocês fazerem uma resenha deste livro aqui, lembra? Pequenas Confissões, no caderno de produção de texto, e eu ainda não corrigi, vai ficar para quando nós retornarmos, tá bom? Podem passar essa página, deixar ela ali quietinha, e podem ir para a página 44. Na página 44, nós vamos estar observando que temos um pequeno resumo de todo o conteúdo que foi trabalhado até agora. Vamos começar aqui, por exemplo, o que é resenha, né? Tá explicando ali da resenha, que já estudamos. O que é resenha? É um texto sobre um outro texto. Um texto, um livro, uma peça de teatro, uma obra cultural, um filme. Você vai estar criando um texto sobre qualquer tópicos desses aí que eu citei. E neste texto, qual que é o objetivo da resenha? Expor a sua opinião, o que você achou desta obra. E lembrando que na resenha você não pode citar o final da história, não pode colocar lá o final, tá bom? Artigo de enciclopédia. O que é? Ele é um verbete enciclopédico. É exatamente o que, gente? A finalidade é expor as essências, tudo sobre aquele determinado assunto. Tudo que foi adquirido de conhecimento sobre um determinado assunto no mundo pelo ser humano vai ser inserido numa enciclopédia, tá bom? Então, o que é a sinopse? Ela é um texto também que ele pode ser inserido em outros textos. Pode ter sinopse na resenha, pode ter sinopse no artigo de enciclopédia. Por quê? Porque você vai estar pegando um determinado conteúdo e vai estar resumindo, só apontando as principais informações, apontando os principais pontos, as coisas mais importantes de uma determinada obra, e pode estar inserindo em outros tipos de texto, como eu disse, na resenha, né, no artigo enciclopédico. E na sinopse você vai contar detalhadamente tudo o que tem naquela obra, resumidamente. Fulano, acontece isso na história dele. Bom, aí você também pode estar incluindo na sinopse o final, tá bom? Quando você vai fazer só uma sinopse, quando ela não é inserida em outros textos, como a resenha que não pode ter, quando você vai elaborar só a sinopse, ela pode estar adquirindo o final da história, tá bom? Nós também aprendemos o que é coesão. O que é coesão, crianças? Que a gente viu em sala, que eu ainda dei uma atividadezinha. É quando uma frase ela tem um ligamento, né? Lembra? Coesão e coerência. Coerência, né? Que a frase tem que ter sentido. Não pode estar falando uma coisa e depois falar outra. E a coesão é quando essa frase ela tem um ligamento, tem uma palavrinha que liga ela. Por exemplo, olha só. Se eu pegasse uma frase e falasse assim, comprei um livro. O livro me foi muito útil para realizar a prova. Ficou bem seco. Agora, se eu pegar e falar assim, comprei um livro que me foi útil para realizar a prova. O que está explicando por que eu comprei um livro. Então, só para vocês relembrarem. A coerência, né, é quando a frase tem sentido, ela não vai se contradizer. E a coesão é quando uma palavrinha encaixa duas frases juntas. A gente já viu isso, só estou dando uma relembradinha. O que mais a gente viu? Nós vimos também a questão de quando a gente usa dois pontos. Lembra que foi citado como que a gente usa os dois pontos? A gente sempre, quando anuncia quando uma pessoa vai falar, uma citação, uma enumeração, quando a gente vai enumerar vários tópicos, né? Quando que a gente usa vírgula, gente? Vírgula é um sinal que também apresenta vários usos. Para quê? Separar palavras em uma enumeração, isolar expressões explicativas, separar local e data. Quando eu estou falando de uma coisa e tem que dar aquela pausa, usa-se a vírgula. Ponto e vírgula é usado para separar itens. Lembra que a gente vai citando as coisas, vários itens, e tem que colocar ponto e vírgula, ponto e vírgula. E por último, também nós vimos
A regra especial da acentuação, do ditongo e do hiato, que nós vimos nas últimas aulas gravadas no canal, na disciplina de português, beleza? Gente, agora nós vamos iniciar o conteúdo que? Histórias em quadrinhos. Lá na página 45, nós temos a primeira história em quadrinhos, que ela, como vocês podem analisar, uma historinha de um jacaré. Ela não tem falas, essa história em quadrinhos aqui. Ela tem números. E ela conta a história do quê? De um jacaré que encontra com alguns balões de festa de aniversário, né? E ele começa a estourar esses balões e acha divertido. E do nada ele pega e vai morder um que ele acha que é um balão, mas na verdade ele é um hipopótamo em cima da árvore, né? Na primeira pergunta está dizendo assim: qual é o objetivo de números no alto dos quadrinhos? Você os considera importantes para a leitura? Com certeza, sim. Por que que tem um número? Para a gente poder saber a ordem que a história é passada, já que não tem um diálogo. E você acha importante? Com certeza. Ajuda bastante a gente poder saber a ordem da leitura da historinha sem ter diálogos. No exercício 2, o que você entendeu dessa história em quadrinhos? Reúna-se com um colega para que um conte ao outro essa história. Vocês podem estar conversando em casa, dialogando sobre isso. Prof, eu preciso responder essas duas questões aqui na apostila? Não. Pode ser uma resposta oral mesmo, um diálogo em casa com o pai e com a mãe, tá bom? Lá na página 46 vai contar também. Vamos começar uma história em quadrinhos. A Chefinha. A Chefinha é uma história em quadrinhos do autor Ziraldo. O nome da personagem é Julieta. E o nome dessas histórias em quadrinhos, desse HQ, é Julieta no Mundo da Culinária. É de 2008. A história é mais ou menos assim. A Julieta vai com a família dela almoçar num restaurante e chegando lá ela pede para conhecer a cozinha. Quando ela entra na cozinha, o chefe da cozinha está surtando com um dos seus funcionários, né, por conta da comida, e aí ele descobre que uma mulher que ela é quem avalia os restaurantes, né, veio para comer no restaurante dele. Então ele surta e desmaia. Aí os funcionários levam ele para o hospital. Enquanto isso, a Julieta, que é uma menininha de em torno de 10, 11 anos mais ou menos, ela assume a liderança da cozinha e faz um prato que é bife acebolado com arroz e batata frita. Deixa eu só ter certeza aqui. É isso mesmo. E ela serve para essa mulher. Aí o chefe volta, entra em desespero, fala que vai falir e tudo mais. Mas não fale. A mulher que faz a crítica ao restaurante, ela fala muito bem e fala que tem um gosto de infância. Eu quero que vocês estejam lendo essa historinha, porque história em quadrinhos é uma delícia, gente. Como todo mundo sabe, né? Ler a leitura é mágica. Por quê? Porque ela faz a gente entrar num mundo que muitas vezes a gente não conhece, ou até conhece, mas não faz parte da nossa realidade. Então, ler é mágico, gente, é muito bom, tá? Então, leia essa história em quadrinhos. Eu, particularmente, amo história em quadrinhos. Amo Turma da Mônica, os HQs de super-heróis e tudo mais. É muito gostoso, tá bom? Vamos lá. Vocês vão estar resolvendo, depois de lerem a história em quadrinhos, a página 51, que eu vou estar explicando aqui como deve ser realizada, beleza? A nossa interpretação de história em quadrinhos, lá nos exercícios, está assim, ó. Lá na página 51 começa, no exercício 2. Quem é o autor dessa história e o que você sabe sobre ele e sua obra? Gente, o autor da história é o cartunista Ziraldo. Ele é um criador da história da Chefinha e ele também é o mesmo criador do Menino Maluquinho. Eu sei que vocês já trabalharam, se eu não me engano, as histórias do Menino Maluquinho em outros anos. Mas caso não, dê uma pesquisada sobre esse cartunista e sobre as histórias do Menino Maluquinho. É umas histórias muito famosas, já virou até série de televisão. E tem as histórias em quadrinho, vários livrinhos publicados, tá bom? No exercício 3 está pedindo, identifique e copie o título da história. Qual que é o título da história, gente? A Chefinha, o nome da história em quadrinho. 4. Qual é o personagem principal dessa história? Quem que é a menina que tá na história principal aí? A Julieta. 5. A maioria das ações dessa história ocorre em um lugar, mas em ambientes diferentes.
Tá lá na letra A falando qual que é o local que acontece a história. Aonde ela tá indo almoçar com a família? No restaurante. E os ambientes? Quais são os ambientes do restaurante que ela participa, que acontece a história? No salão, que é onde ela senta com a família, e depois ela vai para onde? Para a cozinha. Então, salão e cozinha. Na letra B, no final da história, há ainda outro local indicado. Tem mais um lugar que aparece nessa história em quadrinhos. Qual que é, gente? É o hospital, aonde quem que tá lá? O chefe de cozinha vai lá e a equipe também vai lá para ver ele. Beleza. No exercício 6 está falando assim, qual é a situação inicial apresentada nas histórias em quadrinhos, das primeiras páginas? O que acontece lá no comecinho da história em quadrinho? O que acontece? A Julieta e a família dela vão almoçar num restaurante. E o garçom apresenta o que para eles, de início? O cardápio. Beleza? O último exercício está falando assim. Nessa conversa inicial, há um problema de comunicação entre o garçom e a Julieta. Eles não estão se entendendo, porque ele fala uma palavra e aquela palavra tem dois sentidos. E aí ela entende um que não tem nada a ver com o contexto, beleza? Agora eu quero saber aqui, ó. Circule nas histórias as palavras que Julieta entendeu como sentido diferente do que é apresentado no cartão. Então, vocês voltem lá na primeira página da historinha lá da Julieta, ó. E vocês vão olhar lá e vão ver quais são as 3 palavrinhas que ela cita, que na verdade o garçom cita e que ela entende diferente. Ó, uma delas é a carta, que é a carta de cardápio e ela entende como carta do correio. Outra coisa que ela também entende é o prato. Ela acha que ela vai comer o prato, mas não, é que a comida que vem no prato. E por último também, a entrada, que ele fala que vai servir a entrada, que é a primeira comida, né? Os petiscos lá para ela ir beliscando. E ela entra que a entrada é de entrar em algum lugar. Beleza? Gente, qualquer dúvida, tô aqui para tirar dúvidas, beleza? Só me chamar no particular. Estou enviando o gabarito dessas páginas, tá bom? Beijo, boa segunda para vocês. Tchau, tchau.